E aí, galera, beleza? Tranquilo? Só na paz? Bom demais? Então tá bom. Galera, professor Dudu aqui para mais uma aulinha de química e hoje a gente vai encerrar a parte de ligações químicas, beleza? Nas aulas anteriores a gente falou de ligação intramolecular. Intra é para montar a molécula e hoje a gente vai falar de intermolecular, ou seja, atração, interação de uma molequinha com a outra. A gente pensa que o que é? Montei a molequinha fica livre no espaço, acontece nada e fica por isso mesmo. Não. Eu tenho sim uma interação de uma molequinha para outra, beleza? Então, foco na lousa, vamos lá falar de ligações intermoleculares. Bem, tipos de ligações. Bem, as ligações químicas a gente viu que mantém o quê? A unidade de uma molécula. Então, fiz uma ligação de água, virou H2O. As ligações intermoleculares vai manter a interação entre essas moléculas. Então, se eu tiver uma molequinha de H2O, eu tenho interação entre elas, né? Importante, isso aí é importante para a gente que determina se vai ser estado sólido, líquido, gasoso. Isso depende demais do tipo de interação que eu estou tendo. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente precisa analisar isso aí. É responsável pelas propriedades físicas, como ponto de ebulição, fusão e solubilidade. Olha aqui para mim. Se eu tenho uma interação muito grande de uma molequinha com outra, eu tenho um ponto de fusão mais elevado. Se eu tenho uma interação muito fraca de uma molequinha com a outra, eu tenho um ponto de fusão muito baixo. Beleza? Isso vai determinar o ponto de fusão, se vai ser sólido, líquido. Então é bastante importante. Foco na lousa. Tipos de interações. Nós temos 3 aqui. Nós vamos trabalhar 3 no currículo do nosso ensino médio. A gente trabalha com 3. A gente tem mais interações. Mas vamos apresentar as 3 para vocês. Que é a dipolo induzido. Já olha esse nome. Induzido. Nossa, fraquinho, né? Conhecido como forças de London. Dipolo, ou conhecido como dipolo permanente. E as ligações de hidrogênio. Antigamente, os livros traziam essas ligações como ponte de hidrogênio. Então, às vezes, você vai estudar aí no material e está escrito ponte de hidrogênio. Lembra das ligações de hidrogênio, a mesma coisa, beleza? Só mudou essa nomenclatura aí. Então, continuando, para a gente identificar que tipo de interação que vai ser, isso aqui é muito importante, pessoal. Polaridade das moléculas. Olha aqui para mim, polaridade. O que você lembra de polo? Lembra do ímã? O ímã tem um polo positivo, um polo negativo? Basicamente aqui. A gente vai começar a identificar se essa molécula é polar, se essa molécula é apolar. De acordo com o tipo de polaridade dessa molécula, vou ter um tipo de interação, ok? Foco na lousa. Polaridade de uma ligação de uma molécula está relacionada à distribuição de elétrons ao redor do átomo. Beleza. Se essa distribuição for simétrica, ou seja, uma anular a outra, eu tenho uma molécula apolar. Logo, não tem polo. Se for assimétrica, ou seja, eu tenho diferença ali de elétron de um canto para o outro, eu tenho uma molécula polar, ou seja, eu tenho polos. Então, olha aqui para mim. Foi simétrica, a mesma força que eu tenho de cá. Com de cá, uma anula a outra, apolar. Não tem polo. Não existe negativo e positivo. Agora, aqui está muito elétron. Aqui tem pouco elétron. Né? A diferença de elétron está diferente. Ó. Grande aqui e pouco aqui. Então, tem uma molécula polar. Polo negativo e polo positivo. Vamos conversar bastante sobre isso aí. Foco na luz. Ó. Vamos falar das polaridades. Primeira coisa, para falar de polaridade de molécula, eu preciso falar das polaridades das ligações. Quando eu falo de polaridade das ligações, a gente precisa identificar uma coisa que chama força de eletronegatividade. Olha aqui para mim. Força de né? Negatividade. Eletronegatividade é uma propriedade que o átomo tem em atrair o elétron para si. Então, quanto mais forte mais forte esse elemento ou seja, quanto mais fácil ele atrair esse elétron para ele, mais eletronegativo ele é. Beleza? Então, olha aqui na lousa, a gente tem um macetinho para entender isso. Ó. Vamos anotar aqui. Bem, eu tenho isso aqui, ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Meu Jesus! Tem como decorar isso de uma maneira mais fácil? Tem. Olha ali para a lousa, ó. Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Opa, já melhorou, né? Eu quero mudar. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Ou fui ontem no Clube Brasil e só comi pão com hambúrguer. Ou fui ontem no Clube Brasil e só comi professor de... Opa, perdão. Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Então eu consigo um macete. Lembrando que o flúor é o mais forte e o hidrogênio é o mais fraco. Obviamente, o flúor atrai para si
mais facilmente os elétrons de uma ligação. Logo, ele é mais eletronegativo. Beleza. Analisando aqui, foco na lousa, analisando as polaridades das moléculas, vou colocar aqui, ó, hidrogênio ligado a hidrogênio. Pessoal, quem que é mais forte? O hidrogênio ou o hidrogênio? Ué, os dois são iguais. Se os dois são iguais, ninguém vai puxar o elétron para si. Logo aqui eu tenho algo apolar. Não tem polos. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, H ligado ao cloro. Quem que é mais forte? Cloro ou hidrogênio? Vamos olhar aqui, ó. Fui lá na fila de eletronegatividade, o cloro está na frente do hidrogênio. Logo, o cloro atrai mais para si os elétrons. Se o cloro atrai mais para si o elétron tem carga negativa. Se ele atraiu mais para si os elétrons, negativo e positivo, eu tenho algo aqui polar. Eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Beleza? Então a gente tem que analisar o quê? As ligações químicas. Você olha aqui para mim. Pegou uma molequinha. Nossa, essa molécula é polar, apolar. O que eu faço? Sento e choro, rasga a própria e jogo e vou embora? Não, calma lá. Vamos abrir a molécula e vou identificar a diferença de força um para o outro. Identifiquei cloro e hidrogênio. Já são diferentes. Já tem o quê? Uma diferença de força ali, uma diferença de eletronegatividade. Já tem uma ligação polar. Mas nem toda molécula que tem ligação polar, ela é polar. Por exemplo, foco na lousa. Eu tenho essa molequinha aqui, ó, CO2. Eu tenho isso daqui. Bem, se a gente for analisar, o oxigênio é mais forte que o cloro. Desculpa, o oxigênio é mais forte que o carbono. O oxigênio é o segundo mais forte. Então, o oxigênio vai puxar essa ligação para cá. Só que o outro oxigênio vai puxar essa ligação para cá. Bem, são a mesma força, direções iguais em sentidos opostos, essa aqui anula com essa. Então, imagina o seguinte, você está aqui, ó, olha aqui para mim, cabo de guerra. Você está aqui e aqui. Do lado esquerdo, o Hulk está puxando. Do lado direito, o Hulk está puxando. Quem que é mais forte, o Hulk ou o Hulk? Nenhum, né? Então quer dizer que não tem movimento. Então quer dizer que uma força anula a outra. Logo eu tenho uma molécula apolar. Não existe polos diferentes. Ali não é negativo e ali não é positivo. Ou ali não é negativo e ali não é positivo. Então olha aqui na tela, aqui, ó. Tem uma molécula apolar. Agora, porventura, eu tenho essa molequinha aqui. Ela não existe, mas só para vocês terem ideia de como funciona isso aqui. Eu tenho essa molequinha aqui, ó. Quem que é mais forte, o oxigênio ou o carbono? A gente viu que o oxigênio é mais forte, então ele puxa. Quem que é mais forte, enxofre ou carbono? Enxofre. Mas ele é bem pouquinho, né? Então vamos colocar aqui, a força dele é pequenininha. Pessoal, olha aqui para mim. O Hulk está puxando para a direita. Aqui para a direita. O Uno está puxando para a esquerda. O que é mais forte? O Uno. Com escada, então ele corre muito mais que o Hulk. Então está puxando para cá. A diferença de forças, eu tenho uma molécula polar. Essas forças não se atraem, pessoal. Agora, falando sério, você imagina ali uma Ferrari puxando para a direita e o Uno puxando para a esquerda. A Ferrari vai puxar, obviamente. Eu tenho mais força, então eu tenho um polo. Sacou? Então, olha aqui na lousa. Eu tenho dois Unos aqui, se anulam. Aqui eu tenho uma Ferrari e aqui eu tenho um Uno. Lógico que aqui vai puxar para cá. Aqui eu tenho um polo negativo e aqui eu tenho um polo positivo. Eu tenho uma molequinha polar. Beleza? Vamos dar outro exemplo? CH4. O CH4, opa, isso aqui não sai. CH4 é muito interessante. Bem, se eu for analisar, o hidrogênio é o mais fraco. Beleza, a gente já está sabendo disso. Então, o que acontece? Ó? O carbono vai puxar aqui para cima e o carbono vai puxar aqui para baixo. Só que são forças iguais. Anulou. O carbono puxa para a esquerda e o carbono puxa para a direita. São forças iguais. Anulou. As ligações químicas são polares. As ligações, mas a molécula, ela é apolar. E a gente precisa focar na molécula. Então toma bastante cuidado com isso aqui, beleza? Então isso aqui vai facilitar demais. E um último exemplo da H2O, interessantíssimo, foco na luz. O oxigênio está aqui, ó. Tem aqui meus hidrogênios, o oxigênio tem os elétrons aqui. Olha aqui para mim, foca aqui. O oxigênio tem um chifrinho de elétron, né? Esse chifrinho de elétron, pessoal, eu tenho uma nuvem eletrônica. Eu não posso colocar uma coisa negativa em cima da coisa negativa. Isso tem repulsão. Imagina um ímã negativo com negativo, ele junto. Né? Repulsão. Então, olha aqui na lousa. Eu vou desenhar aqui para vocês, em primeira mão, as nuvens eletrônicas. Eu tenho uma nuvem aqui, eu tenho uma nuvem aqui, eu tenho uma nuvem aqui, eu tenho uma nuvem aqui.
Então, por isso que eu tenho esse ângulo entre as ligações de hidrogênio, beleza? É isso que vai mostrar para mim que eu tenho uma molécula angular. Então, vamos apagar aqui só para limpar um pouco a imagem, para facilitar aqui a vida. Beleza. Sabendo que eu tenho essa geometria molecular, ó, o oxigênio puxa o elétron, né? O oxigênio é mais forte. E o oxigênio puxa o elétron. Aqui no meu hidrogênio fica uma carga parcial positiva, né? O elétron está mais longe, então fica positivo. No outro hidrogênio eu tenho uma carga parcial positiva. Aqui eu tenho uma carga parcial negativa que eu puxei de um lado e uma carga parcial negativa que eu puxei do outro. Eu tenho duas forças diagonais, assim. Elas se anulam? Não, elas se somam. Se a gente somar o vetor, eu tenho uma força para cá. Ou seja, aqui está negativo e aqui está positivo. Por isso que a molequinha de água é uma molécula polar, que eu tenho o polo negativo no hidrogênio e os polos positivos no... o polo negativo no oxigênio e os polos positivos no hidrogênio. Beleza? Então conta bastante ali a geometria molecular. Então, seguindo aí, vamos para as forças intermoleculares agora. Vamos primeiro para de London, ou conhecido como dipolo induzido. Pessoal, tudo que é induzido é fraco. Imagina um relacionamento induzido, relacionamento forçado, tem vínculo? Não, é fraco. E por que é fraco? Porque ocorre com moléculas apolares. Olha aqui para mim. Se eu pegar dois celulares, um do lado do outro assim, eles grudam? Não, porque não tem polo, não é um ímã. Então, ó, não gruda. Agora imagina se fosse um ímã. Ia grudar e ia ficar massa. Aqui, nas forças de London, o chamado dipolo induzido, não tem polo, então não é fácil atrair. Eles vão forçar um pequeno polo, né? Então por isso que chama a interação mais fraca. Energia atrativa devido à interação entre momentos forçados, né, induzidos, de dipolos moleculares ou instantâneos. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso aqui. Coloca aqui uma molequinha de Br2, bromo, do lado de bromo. Quem que está positivo e quem está negativo? Primeira coisa, bromo com bromo é uma molécula apolar, né? Então vamos notar aqui que são moléculas apolares. Se é molécula apolar, não tem polo. Boa, estamos sabendo disso. O que eu vou fazer? Eu vou induzir, eu vou forçar um polo. Então aqui eu vou forçar um polo negativo fraco, um polo positivo fraco. Aqui um polo positivo fraco, um polo negativo. Esses polos aqui, ó, vamos puxar 4 setas aqui só para facilitar. São forçados, induzidos. Beleza? Então, quando eu tenho essa indução, a gente tem ali a nossa nuvem eletrônica dessa maneira. Ó. Fica mais compridinho na parte negativa, que os elétrons estão mais próximos. Então, eu tenho uma ligação fraca. Essa aqui, ó, é a minha, né, meu dipolo induzido. E é muito fraco. De novo, tudo que é induzido é fraco. E o dipolo induzido acontece só em moléculas apolares. Que lindo. Facinho, facinho. Peguei, vi molécula apolar, negão. É induzido. Fraquinho, fraquinho. Beleza. E aí a gente vem para o dipolo-dipolo. Por que chama dipolo-dipolo? Porque já tem os polos. Dipolo-dipolo. Dipolo, positivo, negativo. Dipolo, positivo, negativo. Então, dipolo, dipolo. Já tem um polo. A gente chama de dipolo permanente. Isso acontece com moléculas polares. Já tem um polo. Já tem um momento dipolo. O que é uma molécula polar? Positivo, negativo. Aqui, ó, a gente teve que induzir. Aqui a gente não precisa. Então tem uma interação intermediária, né? A gente pode dizer que é muito mais forte que a induzida. Energia atrativa devido à interação entre momentos de polos moleculares permanentes. Então, acontece com moléculas polar. Polar induzido. Polar permanente. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos demais. Vamos conversar sobre o HBr. Aqui tem o outro HBr. Quem que é mais forte, hidrogênio ou flúor? Vamos fazer aqui, ó. Fui ontem no Clube Brasil investigar se Carlos pega homem. Opa, que eu emocionei. Vamos apagar aqui essa seta aqui que eu torto. Beleza.
O bromo está aqui, o hidrogênio está aqui. Logo, o bromo é mais forte. Ah, se o bromo é mais forte, ele atrai o elétron para si. Então, ele está negativo. E o hidrogênio está positivo. Pessoal, olha o ídon negativo do lado positivo. Lembra do ímã? Negativo com positivo, ó, atraiu. Quando a gente vê os momentos aqui, ó, são bem mais fortes, ó. Aqui eu tenho uma interação mais forte, que a gente chama de dipolo permanente ou dipolo. Ela é intermediária, porque tem uma mais forte. Mas ela é bem mais forte que o dipolo induzido. Então, assim que acontece, ó, a interação de uma molequinha com a outra. Então, é de suma importância a gente entender, a gente analisar a polaridade, o que está acontecendo, para a gente sacar a força. Ah, então por que, por exemplo, a água é líquida e o oxigênio que a gente respira é gasoso? Vamos voltar aqui, ó. O oxigênio que a gente respira é o O2. É o oxigênio ligado ao oxigênio. É uma molécula apolar. Por isso que ela é gasosa. Beleza? Então tem alguns fatores. O etanol, que é o CH3OH, é um composto que vai ter uma ligação um pouco diferente, que é de ligação de hidrogênio, mais forte. Aí, se a gente pegar ali, por exemplo, a gasolina, que é esse aqui é o metanol, tá, pessoal? Esse aqui é o metanol. A gasolina, ela vai ter uma interação um pouco maior, é mais forte, porque é uma molécula polar. Então, fica de olho nisso aí. E agora, a gente vai falar da ligação de hidrogênio. Ou em alguns livros vocês podem achar ponte de hidrogênio, mas o nome é ligação, beleza? Ligação de hidrogênio. Pessoal, acontece entre moléculas polares. Opa, polar forte, né? Só que é o seguinte, só vai acontecer entre um átomo de hidrogênio e o famoso FON. Que diacho que é um FON, pelo amor de Deus? É quando eu ligo hidrogênio ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. É quando acontece o quê? Um momento ali, uma interação mais efetiva, né, entre esse hidrogênio e esses elementos químicos. Por quê? Porque são o quê? Mais eletronegativo. Por ser mais eletronegativo, com essa ele atrai mais hidrogênio. Sacou? Eu já estou atraindo o elétron para cá. Eu estou negativão. O hidrogênio está positivão. Junta mais forte. Abraça. Então, acontece quando eu tenho o hidrogênio ligado ao nosso FON. Olha aqui na tela. Por que é o FON? Vamos de novo à fila de eletronegatividade? Ó. Fui, ontem, no. Aí tem o resto, né? Clube, Brasil. São os 3 elementos mais eletronegativos. Então, por que a água é um componente líquido e o oxigênio que a gente respira não? Porque a água, eu estou interagindo uma água com a outra, eu tenho um oxigênio, possibilita a interação do oxigênio com o hidrogênio. A gente vai ver algumas figuras sobre isso. Isso, pessoal, é determinante para o tipo de agregação física, né, da substância. No entanto, que a gente vê uma coisa na água, por exemplo, que a gente chama de tensão superficial, que por conta disso a gente vê até a água sobressaindo do recipiente. A explicação disso aí. Se não tivesse essa interação de hidrogênio, o normal, que a água seria gasosa. Então, por conta dessa ligação de hidrogênio, a gente tem a possibilidade de a água ser líquida em condições normais e a gente tem a vida no planeta Terra. Beleza? Então, foco na louça, energia atrativa entre hidrogênio e o famoso FON. Interação mais efetiva. Beleza? Então, essa ligação de hidrogênio é importantíssima. Saca só como é que funciona. Cada bolinha vermelha dessa aqui é um oxigênio. Olha aqui, agora eu tenho um oxigênio. Aqui eu tenho um hidrogênio. A gente viu que o oxigênio é mais eletronegativo, vai atrair os elétrons para si. Então, atrair o elétron para si, obviamente ele fica negativo. E os hidrogênios ficam positivos. Então tá aqui, a gente viu isso aqui anteriormente. Bem, se um negativo atrai o meu hidrogênio, que é positivo, essa interação aqui é a nossa famosa ligação de hidrogênio. Forte, viu, pessoal? Fortíssima. De novo aqui, negativo atraindo hidrogênio. De novo, ligação de hidrogênio. Aqui dá para a gente ver, né, numa geometria um pouco melhor, o nosso hidrogênio positivo, o nosso oxigênio negativo, ligação de hidrogênio. Olha aqui outro, nosso hidrogênio positivo, nosso oxigênio negativo, ligação de hidrogênio. O nosso oxigênio que está aqui negativo, com outro hidrogênio positivo. E assim a gente vai montando, né, uma redezinha interessantíssima. E essas são as nossas ligações de hidrogênios, né, extremamente efetivas. Só para a gente ter ideia, vou desenhar isso aqui em 2D.
Ficaria mais ou menos assim, ó. Vou só colocar as molequinhas aqui expostas, que aí depois eu só vou colocando as ligações de hidrogênio de outra cor e Jesus ama a gente. Só para a gente ter ideia, estão as molequinhas de água. Então, ó, tem uma interação aqui, uma ligação de hidrogênio, outra ligação de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, uma ligação de hidrogênio, uma. Aqui era para ter outra molécula, né? Uma, que era para ter outra molequinha. Mas a gente vê as interações aqui, ó, de oxigênio com hidrogênio. Por que isso? Eu tenho a molécula de oxigênio com hidrogênio, ó, ele atrai para si os elétrons para cá. Então aqui está bastante eletronegativo. Atrai de novo. Esses pares de elétrons que a gente mostrou que não estavam sendo usados, lembra lá da molequinha de água, só para a gente desenhar aqui, ó, eu tinha 2 pares de elétrons não usados. Esses elétrons aqui que vai estar fazendo essa ponte, né, por isso que veio o nome ponte de hidrogênio, com os hidrogênios acima. Então só para desenhar aqui um pouquinho mais bonitinho, eu tenho os pares de elétrons aqui, ó. Aí eu tenho outra aguinha, vou colocar, eu tenho outra aguinha. O que acontece? É justamente, pessoal, esses pares de elétrons aqui é que faz essa ponte de hidrogênio, ou a ligação de hidrogênio. Beleza? Tranquilo? Então isso é bastante importante. Continuando, segue olhando a lousa. Olha aqui, para a gente ter ideia. Né? Tem aqui de novo uma molequinha mostrando as ligações de hidrogênios e tudo mais. Se a gente parar para pensar, ó, isso aqui é uma molequinha de água também. Aqui forma um hexágono. Parecendo um hexágono aqui. Na verdade, deixa eu colocar de outra cor, para ficar mais claro, porque está muito verde. Então tá aqui, ó. Parece um hexágonozinho, ó. Isso aqui lembra um pouco o floquinho de neve, né? Uma das explicações aí, isso é uma conversa para outra hora, mas os floquinhos de neve, né, de acordo com a ligação de hidrogênio, isso facilita, né, o entendimento do porquê o floquinho de neve ser hexágono, aquele floquinho bem bonitinho, beleza? Então, de acordo, né, com as ligações de hidrogênio aí. A gente está dando sempre o exemplo da água, que é o exemplo mais usual, está muito recorrente aí no nosso dia a dia, né, que é da nossa molequinha de água. Isso aqui eu trouxe uma coisa, só um bônus, atenção superficial, presta bastante atenção. Por que um aranha, um inseto, não afunda na água, mesmo que tenha uma densidade maior? Pessoal, de acordo com a tensão superficial, ou seja, uma força que acontece na superfície, que eu tenho um recipiente. Aqui eu tenho a água. Aqui eu tenho uma força empurrando um pouco para cima. Essa tensão superficial e a atração entre as moléculas de água, eu tenho que eu estou impossibilitando que a aranha afunde na água por conta disso. A ligação de hidrogênio é tão forte que acaba impossibilitando esse componente aí, está reduzindo. Então, quando a gente pega a água, coloca a mão na piscina e abaixa, a gente sente um peso. Pô, a água é tão leve, né? A água é tão... tem tanta aí, a gente passa a mão e por que tem aquela força que empurra? Por conta dessa tensão superficial. E a tensão superficial é causada por quê? Por conta da ligação de hidrogênio, por sua interação tão forte que impossibilita aí, a aranha estar afundando. Ou a gente vê no nadador que parece que está um vidro, né? A água não quebra. Por conta disso aqui, essa tensão superficial que está acontecendo por conta do nadador aqui, ó, é justamente essa ligação intermolecular. É a mesma que se a gente pegar uma moeda e a gente começar a pingar gotículas de água, a gente vai ver que a água vai formar um morrinho. Por que a água não vaza, dependendo da quantidade? Por conta dessa tensão superficial. Eu tenho molequinhas de água ali empurrando, a interação é tão grande que as coisas não tiram. Não, vamos embora não, vamos embora não. Até, lógico, chegar no ponto aqui, eu não posso colocar 20 litros numa garrafa d'água que não vai formar uma torre. Aí, obviamente, não, né? Aí tá pulando um corguinho de costa. E, para finalizar, só para falar para vocês, fora aqui para mim, um exemplo de um outro tipo de ligação, né, um bônus para vocês, que é, por exemplo, a gente chama de ligação de disulfeto. É uma outra interação, parecida um pouco com a de hidrogênio. Para vocês terem ideia, o mesmo aminoácido que produz a mesma proteína dos componentes da nossa unha, cabelo ou o chifre do boi, é a mesma. O aminoácido chama cisteína e a proteína chama creatina, né? A gente já vê isso muito em propaganda de shampoo. Bem, os mesmos componentes do cabelo, da unha e do chifre do boi é essa creatina. E por que tem essa dureza na unha e uma dureza gigantesca no chifre do boi? Por conta dessa ligação de disulfetos.
parecido, que eu falei para vocês, um pouco parecido da ligação de hidrogênio, né? A ideia, como funciona, mas é por conta dessa ligação de disulfeto. É uma ligação muito forte. Qual que é a diferença do fio de cabelo em relação ao chifre do boi? A quantidade da ligação. Lá no chifre do boi, a interação de disulfeto é gigantesca, por isso que é muito forte. Já que no cabelo não, aqui no cabelo é pouquinho. Então por que o pessoal que tem cabelo anelado, quando passa a chapinha ele fica liso? É bem simples, quando ele está anelado tem uma grande quantidade de ligação de disulfeto. Quando a gente aquece, passa a prancha, chapinha, você está quebrando algumas ligações, moldando o cabelo do jeito que você quer, e ele vai ficar liso. E quando a gente molha, às vezes um caso, ele vai o quê? Vai voltar ao normal, porque essa água restaura essa ligação de disulfeto. Beleza? Por que algumas pessoas têm a unha mais quebradiça? Deficiência até dessa cisteína e dessa creatina aí. Tá certo? Então eu só fiz um alisamento com amônia. Obviamente, eu estou trabalhando com alisamento capilar, trabalhando com produtos químicos, fazendo com que eu quebro ligações de disulfetos do cabelo e, né, moldando a situação do jeito que bem entender. Por isso que alguns alisamentos, até mesmo usar chapinha durante muito tempo, deixa o cabelo quebradiço, devido ao fato que você vai estar o tempo todo mudando, alterando a quantidade de ligação de sulfeto, que é proposto para você geneticamente, e isso vai enfraquecendo o seu cabelo. Beleza? Então, pessoal, a gente parou, a gente terminou a parte aqui de ligação química, aquela parte inicial de química, para a gente entender um pouco. Conversamos sobre ligações de intramoleculares, ou seja, a formação da molequinha, né? Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Falamos da ligação intermolecular ou interação entre as moléculas. A gente viu que é de suma importância, traz uma diferença gigantesca de uma substância para outra. Conversamos sobre gases nobres, estabilidade, do porquê dessa ligação química. Então a gente encerra a parte de ligações químicas aí. Espero que tenham entendido. Bons estudos para vocês. Tamo junto e tchau. Obrigado!